Bem, eu tô de volta. Oi pessoal, eu tô vivo. Vou começar a contar o que aconteceu. Eu tô tremendo só de pensar em escrever tudo, mas eu tenho que terminar isso. Depois que eu postei minha última atualização, era hora de ir. Eu venho me preparando pra esse evento há tanto tempo que era difícil de acreditar que eu tinha acabado de clicar em enviar. Eu não podia comentar pra todo mundo que a parte 7 estava no ar, desculpa. Eu tinha que ver a reação do David. Coloquei meu telefone no bolso e observei David do outro lado da rua. Ele estava jantando exatamente como eu disse no meu post. Seu telefone claramente tocou porque ele levantou a cabeça e pegou o telefone da mesa. Eu tinha visto o telefone dele tocar sempre que eu postava antes, então eu sabia que ele tinha colocado algum tipo de alerta. Observei seus olhos examinarem o post com interesse. Então, os olhos dele se arregalaram lentamente. Eu soube quando ele chegou à minha parte favorita porque seu olhar disparou e olhou ao redor do restaurante. Ele embrulhou seu sanduíche e saiu rapidamente, seus olhos escaneando a rua enquanto dava uma olhada em seu telefone para continuar lendo. Foi uma cena muito satisfatória. Isso me faz sorrir só de pensar. Eu não o segui até em casa. Em vez disso, esperei pelo inevitável e-mail. Você quer saber por que David estava com tanto medo da minha divulgação de informações? Ele estava com medo porque a internet era seu porto seguro. Ele era poderoso lá. Quando tivemos nossa conversa de desafio, e por muito tempo depois disso, eu era o analfabeto de computador e ele governava aquele domínio. E agora eu consegui rastreá-lo em seu lugar seguro. Antes eu era fraco e um alvo fácil para os seus jogos. Agora que eu havia lutado seriamente e o ameaçado, ele estava preocupado. O e-mail chegou enquanto eu ainda podia vê-lo indo embora. Olá, Xander. Bravo, mas eu não vou me encontrar em público. Escreveu ele. Para ser sincero, postei o Ellis Park online porque imaginei que ele iria querer mudar o local se fosse um local público. E eu não queria divulgar o endereço real online. Eu não queria que ninguém invadisse a festa e se machucasse. Desculpe por mentir. Eu estarei me desculpando por mentir muito até o final desse post. Eu disse a ele que enviaria um e-mail com o novo endereço 15 minutos antes da hora do encontro. Ele não respondeu. Não queria que ele tivesse o endereço cedo demais e aparecesse para montar armadilhas. Ele realmente deveria ter contra-atacado com o local próprio, mas não o fez. Eu me levantei. Hora de ir ao armazém e esperar. O local que escolhi costumava ser algum tipo de armazém. Eu não me importava para o que tinha sido usado, apenas que estava abandonado e desprotegido. Se David tentasse alguma coisa estúpida, o que eu pensei que ele iria fazer, eu não queria mais nenhum espectador inocente no caminho. Paguei um Uber para uma área suburbana a alguns quarteirões de distância. Quando o Uber saiu, caminhei até o depósito. Quando eu cheguei já eram quase 21 horas. Eu andei pelo perímetro do armazém procurando por qualquer sinal de que David havia me vencido aqui. Não havia nenhum sinal que eu pudesse ver. Me aproximei de uma porta lateral e tirei uma chave do bolso. Destranquei as correntes da maçaneta da porta e guardei-as quando entrei. A paisagem sonora de uma noite ambiente na cidade mudou para uma tumba. A fábrica tinha um único andar que era um grande espaço aberto. Bem acima dela, passarelas corriam ao longo das vigas, todas partindo do escritório do gerente do depósito, que era um cubo de metal suspenso em uma das extremidades do depósito. Andaimes de prateleira que haviam sido abandonados quebraram o espaço vazio. Caixotes e paletes estavam espalhados aqui e ali, formando esconderijos. Eu já havia vindo e os organizado estrategicamente caso houvesse um tiroteio. Foi também quando coloquei correntes em todas as portas. Havia 4 entradas no armazém, sem incluir as janelas perto do teto. Eu tinha acorrentado todos eles, exceto aqueles por onde entrei. Esse era o meu funil. Se você já foi caçar ao vivo, sabe do que eu tô falando. Não havia mais nada a fazer a não ser esperar agora. Enviei-lhe o endereço às 21h45. Um barulho na porta da frente me alertou de que ele estava aqui. Ele estava 30 minutos atrasado, que foi uma tentativa de me enervar. A porta sacudiu repetidamente, mas as correntes a mantiveram fechada. Tava muito escuro, a única luz que entrava era pelas janelas dos postes de estilo industrial do lado de fora. Como eu vou te encontrar se você não me deixa entrar? David chamou de fora. O cabelo da minha nuca se arrepiou apesar de todos os meus preparativos. Já estava na hora. David tentou todas as 3 portas. Ele pulou a única que estava destrancada até que fosse absolutamente necessário. Ele sabia o que era um funil, mas ele não tinha escolha. As janelas eram muito altas e resultariam em uma queda gigantesca assim que ele entrasse. A porta lateral se abriu silenciosamente e David fudido King entrou. Fiquei onde estava atrás de uma caixa de madeira empilhada com paletes. Se ele entrasse atirando, eu não queria ser um alvo fácil. Aplausos lentos encheram a sala ecoante. Muito bem, David falou.
Olhei através dos paletes para ver a porta fechada atrás de David. Ele estava sozinho. Onde ela tá? Eu disse apenas alto o suficiente para ser ouvido. Eu tô tão impressionado com você, Xander. Completamente inesperado. Ele puxou o telefone do bolso, iluminando a parede atrás dele. Ele começou a ler. Vai se fuder, David. Hashtag foda-se David King. Xander, seu bastardo brilhante, vai buscar sua namorada. Estamos indo atrás de você, David. Milhares deles, quase todos dizendo a mesma coisa. Qual é a sensação de ter pessoas torcendo por você? Você se sente melhor equipado para lutar contra mim agora? Onde ela tá? Eu enunciei. David bateu na porta atrás dele e ela se abriu. A Cat apareceu. Seu rosto estava vermelho e brilhando com lágrimas. Uma fita adesiva foi enrolada em sua cabeça várias vezes, cobrindo sua boca. Seus pulsos foram enrolados de forma semelhante. Uma faixa de fita também prendia seus tornozelos, mas tinha folga suficiente para que ela pudesse dar pequenos passos. Um braço grosso envolveu seu pescoço enquanto um homem alto e loiro com cabelos extremamente cacheados a guiou para dentro da sala. Eu disse para você deixar seu parceiro para trás! Eu gritei. Se você não o quer aqui, venha matá-lo, David disse. Eu não respondi. Que filho da puta! Então, Xander, como você gostaria de proceder? Você que tá no comando do show aqui. David chamou olhando ao redor do armazém. Manda a Cat pra frente e saia. Desculpa, eu não tenho garantia de que você não divulgará todas essas informações de qualquer maneira. Vem aqui e discutiremos meus termos. Por que caralhos eu iria? David olhou para o seu parceiro, e seu parceiro usou o braço livre para socar Cat de lado. Ela gritou o melhor que pôde através da fita adesiva e vacilou, mas o homem loiro a segurou pelo pescoço. Podemos fazer isso a noite toda. David sorriu. Eu me levantei. Meu esconderijo ficava à esquerda de David, então andei um semicírculo até estar diretamente na linha de visão dele. Chegue mais perto. Ele sorriu. Dei um passo à frente até que estivéssemos a alguns metros de distância. Olha como você mudou. Ele sorriu. Seu cabelo parece bom. Você deve sempre tingi-lo mais escuro. Você é tão estoico agora, confiante. Estar em fuga mudou você. Acho que tudo o que tínhamos que fazer para aumentar o esforço mínimo exigido era correr, né? Então, talvez pudéssemos ter evitado toda essa confusão. Seria tudo mais divertido. Vamos acabar logo com isso. Tão hostil? David comentou. Qual é o seu primeiro mandato? Ele sai. Eu disse apontando para o homem loiro. Tudo bem. David deu de ombros. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele puxou uma arma do bolso da jaqueta e atirou na cabeça do homem loiro. Ele caiu, arrastando Cat com ele. Cat deu um grito abafado e se desvencilhou do corpo, arrastando-se para trás no chão. Ela recuou para a parede e ficou lá com os olhos arregalados. David olhou para o corpo antes de virar lentamente a cabeça para mim. Minha vez. Jesus Cristo! Finalmente eu me dei conta de como eu estava perdendo a porra da cabeça. Eu posso entender David King, mas nunca, jamais poderia igualar sua doença. Ocorreu que eu poderia morrer naquela noite, apesar das regras de David. Mia, mostra aí os dados, disse ele. Esse é o meu primeiro mandato. Eu quero saber exatamente o que você vai lançar. Então, eu sei que vale a pena minha única moeda de troca. Tentei esconder minhas mãos trêmulas enquanto puxava meu telefone. Entrei em meus rascunhos de e-mail em uma conta descartável, onde salvei uma cópia e enviei por e-mail para ele. Eu mandei para você. Eu disse. David sorriu de forma tranquilizadora. Rápido como um lagarto, ele se virou e agarrou Cat do chão. Ela gritou quando ele a levantou e a segurou na frente dele. Tirei minha arma Hugger SR-45 do coldre de transporte oculto que eu usava e tentei obter um tiro certeiro. Ele era muito rápido e me pegou de surpresa. Então, ela estava na frente dele antes mesmo de eu alinhá-lo à mira. Então, afinal, você tem uma arma. Ele disse friamente. Não vi essa parte em suas postagens. Relaxa, eu só tô me certificando de que posso ler em paz. Ele segurou a arma na cabeça dela com uma mão, enquanto abria o telefone com a outra. Minha mente disparou, tentando descobrir os próximos passos. David havia entrado em uma negociação de reféns que eu mesmo havia organizado e assumido. Ele levou seu tempo lendo o despejo de dados. Sua expressão mudou entre surpresa e um sorriso repetidamente. Bem, então, disse ele guardando o telefone e deslizando o braço agora livre em volta do pescoço de Cat. Eu não fazia ideia de que eu era tão descuidado. Ele parecia tudo, menos descuidado. Cat engasgou quando de repente ele agarrou seu pescoço com mais força e pressionou o cano contra sua têmpora. Vamos nos mudar para um lugar menor, ele disse olhando para o camarote do gerente.
Eu não quero você fugindo quando as coisas ficarem difíceis. Você primeiro, Xander, disse ele acenando com a cabeça em direção à escada à sua direita. A porta pela qual ele havia entrado tinha uma escada gradeada à direita que levava ao camarote do gerente. Ela subia em direção à parede dos fundos. Depois, viraram à esquerda direto para a lateral do camarote. Outro conjunto de escadas deveria estar ao lado, espelhando estes, mas foram desmontados e estavam amontoados. Mantive meu rosto voltado para David enquanto caminhava em direção às escadas. Permaneci com a minha arma apontada em sua direção, e ele manteve a sua contra a cabeça de Cat. Ela estava soluçando e me olhando. Quando alcancei as escadas, eu lentamente recuei. David me seguiu assim que eu estava na metade do caminho. No topo da escada ficava a porta do escritório. À esquerda, uma passarela gradeada se estendia pelo chão, espalhando-se em passarelas que se estendiam por todo lugar. Abri a porta de metal do escritório e entrei. A única mobília na sala eram 2 pesadas mesas de madeira. O resto do escritório estava vazio. Uma fenda fina de uma janela dava para o chão do armazém. David empurrou Cat para dentro do quarto com o braço ainda em volta do pescoço dela e fechou a porta atrás de si. Eu o segui com minha arma encostando na parede oposta onde ficava a segunda porta que dava para o escritório. A sala era pequena o suficiente para que ainda estivéssemos a poucos metros um do outro. Agora eu não preciso me preocupar com você correndo pro armazém escuro. Mesmo sendo tão divertido quanto brincar de esconde-esconde, eu não tenho tempo para isso. Sabe, quando encontrei suas postagens, pensei ter tropeçado em algum tipo de história de terapia que você estava postando, sei lá. Mas foi muito melhor. Você realmente me surpreendeu. Você cresceu e mudou para tentar me derrotar. David sorriu. Mas você não mudou o suficiente. Eu posso ver em seu rosto e em suas mãos trêmulas. Você ainda é você, Xander. Você mudou seu exterior, mas por dentro, você tem as mesmas motivações e fraquezas. Ele apertou a Cat novamente. Eu sei que seu próximo mandato é para eu deixar a Cat ir, então eu vou pular sua vez. Sei que você preferiria que ela permanecesse sob minha custódia em vez de levar um tiro, então eu sugiro que você abaixe sua arma. Eu mantive minha posição. Eu queria tentar, mas não queria arriscar que ele fosse mais rápido do que eu. Eu estava confiante na minha pontaria, mas não na minha velocidade. Abaixa isso, ele disse novamente. Eu ignorei. Em um instante, a arma saiu de sua têmpora e disparou um tiro no chão e voltou para sua cabeça. Ela soluçou e o calor do cano em sua pele deve ter doído. Eu não tô zoando, Xander! David gritou. Lentamente coloquei a arma no chão e a chutei em sua direção. Boa escolha, ele disse calmamente. Você já percebeu por que você tá aqui? Meu rosto respondeu a ele. O que porra isso significava? Claro que sim. Você acha que tá aqui pra salvar a Cat, mas não está. Ela se foi há 1 ano e você só construiu memórias dela. A Cat que você conhecia tá morta, mas nem mesmo essa Cat é a razão de você estar aqui. Não, você desistiu de um felizes pra sempre com a Cat há muito tempo. Essa não é a missão de um herói pra salvar a princesa. Esse é um ataque de vingança ao dragão. Eu apertei minha mandíbula. Eu me recusei a admitir que ele estava certo. Não se trata de salvá-la. Isso é sobre me enganar. Manter Cat sã e salva é apenas um resultado. David disse, seu sorriso crescendo. Então, nesse sentido, você e eu somos os mesmos agora. É sobre ser mais esperto que o outro. Você começou simplesmente a viver na vida. Então, progrediu para se defender, depois para proteger seus entes queridos, e agora você chegou onde eu queria que você estivesse o tempo todo, tentando me arruinar. Demorou alguns anos, mas você conseguiu. Pelo menos a maior parte do caminho. Mesmo que Cat não seja a verdadeira razão de você estar aqui, ela ainda é uma fraqueza. Eu vou adivinhar que outras pessoas em sua vida são da mesma maneira. Você ainda tem fraquezas que o prendem. Aprendi a me livrar do meu. Como a sua própria mãe? Eu cortei. Ela era um risco, disse ele friamente. Não foi pessoal. Você é um fudido doente. A porta atrás de David se abriu silenciosamente. Lubrifiquei aquelas dobradiças por horas, certificando-me de que não fizessem absolutamente nenhum ruído. Eu tô prestes a ficar muito mais doente, disse ele. Ele começou a puxar o gatilho quando foi derrubado por trás. Cat caiu de seu alcance enquanto ele tentava usar os braços para se segurar. Sua arma disparou, mas o tiro atingiu a parede. Cat rolou para longe do alcance de David. David começou a se levantar, mas o agressor se levantou mais rápido. David, de joelhos, olhou para o atacante. Lembra de mim, vagabunda? Clark zombou, e então deu um soco em um arco descendente na lateral da cabeça de David. David caiu no chão, mas ainda estava consciente. Ele agarrou as pernas de Clark e o jogou no chão.
Corri pra frente e puxei Cat pra longe da briga. Eu a arrastei pra fora da porta antes de colocá-la de pé e cortar a fita em suas mãos com o meu canivete. Não havia tempo pra tirar as camadas de sua cabeça. Ela tava com os olhos arregalados. "Corre", eu falei. "Vai pra fora, os policiais estarão aqui em breve." Voltei pra dentro pra ajudar o Clark. Não é um reencontro romântico, eu sei, mas ainda tinha um psicopata ali. David e Clark estavam lutando no chão, trocando socos e lutando um contra o outro. David era maior e acertou alguns socos fortes. Olhei por cima do ombro, certificando-me de que Cat estava descendo os degraus. Eu mergulhei apontando para minha arma que estava no lado da briga. David me viu e chutou minhas pernas como um tentáculo no oceano. Eu tropecei e bati a arma no canto quando caí. David de repente empurrou Clark para longe dele, praticamente jogando em uma das mesas. Observei David pular e pegar sua arma. Eu me contorci no chão e chutei. Meus dedos mal pegaram na arma e a fizeram deslizar pela sala. Haviam 2 armas, ambas em lados opostos. 2 de nós e apenas um dele. Clark rolou da mesa e pulou em cima de David enquanto ele corria para pegar a arma. Ambos se chocaram contra a parede. Eu rastejei para minha arma que estava fora de alcance por alguns metros. Houve outro estrondo atrás de mim. Meus dedos envolveram a arma e eu girei no chão, apontando para a direção deles. Eu me virei bem a tempo de ver David atirar em Clark. Não houve hesitação quando apertei o gatilho. Acertou seu ombro. Ele se virou para me encarar. Eu atirei de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mesmo depois que ele tropeçou contra a parede e escorregou, eu continuei atirando só pra ter certeza. Só pra ter certeza de que aquele filho da puta nunca mais se levantaria. Minha arma disparou pra me alertar que eu havia esvaziado o pente. 10 tiros, e todos eles acertaram o filho da puta do David King. Eu exalei e soltei a arma, deixando minha cabeça cair de volta no chão. Meu coração disparou, meu corpo inteiro tremeu, mas ainda não consegui relaxar. Tremendo, eu me levantei e tropecei até Clark. Ele estava encolhido contra a parede, segurando seu ombro esquerdo. O sangue escorria por entre seus dedos. "Ai, merda, ele atirou em mim!" disse ele, claramente em estado de choque. Foi quando as sirenes da polícia puderam ser ouvidas. "Sai daqui", ele me disse. "Não, eu não vou. Eu vou ficar bem. A polícia estará aqui a qualquer momento para me ajudar. Apenas vá embora. Volta a correr. Eu entrarei em contato quando for seguro." Clark gritou. "Vai! Eu não vou deixar você ser preso de novo até que eles esclareçam os fatos." Corri em direção à porta, enfiando a Hugger de volta nas calças enquanto me movia. Parei na porta. "Obrigado", eu disse olhando para Clark. "Vai!" ele gritou de novo. Desci correndo os degraus e corri para a porta mais distante na parte de trás do prédio. Destranquei as correntes da porta e a abri, mergulhando na noite. Eu havia percorrido esse caminho várias vezes, me certificando de que era bom o suficiente para uma fuga caso algo desse errado. Fui ao meu esconderijo previamente estabelecido e me agachei para ficar escondido. Enviei um texto para o servidor em que meu script estava e digitei a senha para cancelar o despejo de informações. Nunca houve uma segunda pessoa, isso foi um blefe. Não há razão para liberar essas informações para você agora, já que o David está morto. Eu sinto muito, eu realmente aprecio o nível de apoio para arruinar David, mas não faz sentido agora. Eu achei que ele ainda estaria vivo depois. A polícia eventualmente obterá isso como prova, no entanto. Eu também digitei "estou vivo" no tópico do Reddit para alertar a todos que eu havia sobrevivido. Então, eu caí no sono. Essa manhã eu estava pensando com clareza novamente e me sentindo melhor. Comi e bebi muito para conter o choque. Comecei a fazer planos sobre onde irei a seguir. Não é seguro ficar aqui por muito mais tempo. O noticiário ainda não disse nada sobre o incidente, mas tenho certeza que a história acabará vazando. Eu fiquei grudado no aplicativo de rádio do meu telefone o dia todo hoje, e tô ouvindo até agora, esperando por uma atualização sobre Cat ou Clark. Obrigado, Reddit. Você me ajudou a permanecer positivo nos últimos dias e armar essa armadilha. Finalmente acabou. Eu me arrependo de tantas coisas sobre o que fiz e como reagi no passado. Eu deveria ter lutado com mais força antes de chegar a isso. Eu tava com muito medo, na verdade, e realmente eu não entendia David. Só que agora não importa, porque ele tá morto. A partir daqui eu vou continuar fugindo. Eu não pretendo me entregar até que Hernandes diga que a promotoria tá pronta para tirar todas as acusações. Hernandes está se esforçando ao máximo em casa para mitigar as evidências contra mim em todas as acusações. O testemunho de Clark sobre o que aconteceu ontem à noite deve realmente ajudar a reduzir a credibilidade das alegações de David. Além disso, as GoPros que instalamos no depósito é um extra, mas a confissão de David sobre sua mãe foi um bônus que eu não esperava. Originalmente, tínhamos a intenção de trancar David no escritório do gerente para que a polícia o encontrasse. Clark chamou a polícia pouco antes de atacar.
As circunstâncias haviam mudado esse plano. Alguns de vocês podem se perguntar, bem, e se David não tivesse levado você ao escritório do gerente? Tínhamos planos de contingência, essa não era a única opção. Independentemente disso, todos os nossos planos envolviam prender David, não matá-lo. Era uma opção de último recurso e não fazia parte de nenhum plano. Eu não sabia que estava preparado para matar até apontar minha arma para David King. Acho que não processei ainda o fato de eu ter realmente matado alguém. Eu não sei como devo me sentir, agir, pensar ou... nada. Eu sinto que eu tô agindo da maneira errada. De qualquer forma, há outra parte que ajudará a persuadir o promotor a retirar as acusações contra mim. Eu menti antes. Quando Hernandes veio me visitar na cadeia, eu disse que ele me falou que não poderia falar sobre a morte de Isaac, mas ele me contou. Eles encontraram um arquivo de vídeo no computador de Isaac desde o dia que ele morreu. Ele estava se gravando jogando pro YouTube quando houve uma queda de talheres ao fundo. Isaac não fez uma pausa na gravação e saiu da sala para investigar. David voltou voando para a sala, empurrando Isaac para dentro das estantes. Ele bateu a porta e estava sobre ele em segundos. O assalto durou apenas alguns minutos. David saiu deixando a porta aberta. A câmera o viu voltar para o quarto com meu travesseiro. Ele segurou o travesseiro sobre o corpo de Isaac e bateu nele repetidamente. Toda a pele morta que estava no meu travesseiro caiu sobre o corpo de Isaac. Eles encontraram esses vestígios no corpo de Isaac, mas o vídeo provou que não foi eu que matei ele. David saiu e trancou a porta atrás de si. Ele cometeu um erro e não verificou o que estava rodando no computador. Tudo que ele viu foi o jogo. Hernandes e eu mantivemos contato enquanto eu fugia pela primeira vez. Eu menti sobre isso também. Quando eu contatei Hernandes pela primeira vez, ele começou a chorar ao telefone pedindo desculpas várias vezes. Ele me disse que sabia que se eu continuasse na prisão, eu iria no mínimo perder muito tempo da minha vida enquanto o julgamento continuasse, mesmo que David fosse acusado mais tarde quando mais evidências fossem reveladas. Ele aceitou o acordo de David e exigiu que eu recebesse metade dos $15.000 que ele recebeu. David, como você bem sabe, só me deu $2.000, mas Hernandes esperava que isso me ajudasse a ficar quieto e escapar da captura até que ele pudesse contestar as evidências com sucesso. Temos toda a intenção de denunciar o suborno à polícia. Ele me disse que depois da minha fuga do carro, a polícia ficou muito desconfiada sobre as circunstâncias. Haviam muitos buracos na história e Hernandes fez questão de apontar cada um deles repetidamente para o seu chefe. Muitos de vocês também os apontaram. Pintura do caminhão raspando, barra separando o banco da frente do banco de trás, GPS no caminhão marcando seu paradeiro e o local do acidente em relação ao momento que David soou o alarme, etc. David estava claramente desesperado para me tirar da cadeia. Ele arriscou subornar um oficial e deixou muito de seu plano ao acaso para me tirar de lá. David só não queria terminar o jogo ainda. Se eu fosse pra cadeia, eu estava acabado. No entanto, ainda haviam outras maneiras pelas quais ele queria arruinar minha vida. Sua necessidade de ação rápida levou a erros. Hernandes também me disse quando veio visitá-lo que Jackson havia aparecido. Ele voltou para casa alguns dias depois que fui preso e foi levado para interrogatório. Ele tinha provas e testemunhas de que estava hospedado com a família há alguns dias. Ao ser questionado sobre invasão e roubo, ele contou sua história. David bateu na porta quando Jackson estava terminando de fazer as malas para sair de férias. Ele disse a Jackson que era um amigo meu e estava me ajudando a me mudar. Jackson o deixou entrar e terminou de fazer as malas. Ele estava caminhando em direção à porta com sua mala quando David perguntou se ele estaria disposto a ajudar a carregar a TV. Jackson concordou e fez isso com David. Então, ele pegou sua mala e saiu, pedindo a David para trancar quando terminasse. Foi quando ele começou a roubar tudo e destruir nossa casa. Foi também quando Isaac teria saído e sido morto. Resolveu o enigma de por que a porta estava trancada e não quebrada quando Clark encontrou o apartamento vazio. Ainda tem algumas perguntas para as quais eu não tenho respostas. Não conseguimos descobrir o que ele fez com todas as coisas que roubou de nós. Também não sabemos quem é o sócio. Hernandes deve saber disso em alguns dias e me avisar. Também não sei como Keylogger entrou no meu computador, ou quando o aplicativo de rastreamento foi instalado no meu telefone, ou como David conseguiu fornecer meu número de seguro social, número de carteira de motorista e todas as outras informações precisas do meu cartão de crédito para as empresas. O mesmo vale para a fraude que foi cometida contra meus pais. Eu não posso deixar de me perguntar se David esteve em nossa casa antes do arrombamento e fez tudo isso. Quanto a Clark, sua saída vergonhosa foi uma invenção para despistar David. Foi ideia minha fazê-lo desaparecer da minha vida e tirar o alvo de suas costas. Era para protegê-lo da raiva de David e para que ele pudesse me apoiar nos bastidores. A mãe dele veio resgatá-lo, mas ela foi muito mais gentil com a situação e preocupada como todas as mães. Quando mandei uma mensagem para Clark contando a ele meu plano de postar essa série, ele imediatamente veio me ajudar. E, sem ele, eu ainda estaria observando David esperando o momento certo para atacar. Foi ideia dele plantar a informação sobre esconder seus dados bancários em pedaços de papel pela cidade.
Foi colocado como uma piada e uma forma de saber se ele estava lendo a série. Queríamos ver se David iria caçá-los. Ele não o fez, mas provavelmente porque ele ainda estava fugindo. A acusação de Clark não foi tão bem. Ele ainda está sendo acusado de contravenção por pichar a antiga casa de David. Um especialista foi chamado para analisar as fotografias e as identificou como autênticas e não adulteradas. Ou David tem alguém fazendo um trabalho incrível de Photoshop, ou ele tirou fotos de ângulos que me cortaram naturalmente. Ainda estamos tentando descobrir como resolver o problema dele. Com Cat, eu ainda não a vi além daqueles breves momentos enquanto confrontava David. Passaram-se apenas alguns dias para todos vocês ao longo dessa série, mas para todos nós, ela está desaparecida há 1 ano. Eu não tenho ideia do que David ou seu parceiro podem ter feito com ela durante todo esse tempo. Eu não sei quando poderei vê-la novamente, pois ainda estou fugindo até que as acusações sejam retiradas. Se as acusações forem retiradas, claro. Eu, sinceramente, estou com medo de ver ela. Sei que David fez isso, mas eu me sinto responsável. Eu me pergunto se ela me culpa. Eu me pergunto se ela me odeia. Talvez um dia eu saiba. O que David disse me abalou. Eu passei muito tempo pensando nisso hoje. Ele me disse que eu estava lá por ele, e não por Cat. Que eu estava atrás do dragão e não da princesa. Eu percebi que ele tá certo. Eu li algumas de suas respostas e concordo com vocês. Eu não falei muito sobre a Cat durante essa série. Se fosse sobre a Cat, eu teria falado muito mais. O fato de eu tê-la deixado para voltar a lutar diz muito sobre por que eu armei essa armadilha. David estava certo. Não era sobre Cat. Cat foi só um resultado. Isso me faz sentir culpado só de pensar. Talvez realmente fosse melhor se eu nunca mais a visse. Ela provavelmente nem vai querer me ver também. Cat, se você tá vendo isso, se conseguir lidar com isso, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mais uma vez, obrigado, Reddit. Você ajudou muito com seu apoio, encorajamento e sua ajuda inconsciente em fazer essa armadilha para David. Eu não poderia ter feito isso sem você. Os últimos 2 anos foram um inferno, mas finalmente acabou. Nós arruinamos David King.